Boa noite a todos. É sempre um prazer para nós podermos compartilhar um pouco do que a gente estuda acerca da doutrina espírita, especialmente nas palestras, públicas, que muitas vezes, para muitos, é o primeiro contato que temos com o espiritismo, com essa ciência. Então, sejamos todos bem-vindos e nos sintamos acolhidos a essa casa. A proposta dessa noite é que a gente faça uma análise histórica acerca da trajetória humana no planeta Terra. E nessa trajetória humana, como é que nós, seres humanos, fomos nos relacionando com o Criador. Como nós entendíamos Deus, como isso evoluiu até os dias de hoje, e será que a maneira como nós entendíamos e nos relacionávamos com o Criador é a mesma de muito tempo atrás? Será que houve mudanças? Será que mudamos para melhor? Enfim, que possamos fazer essa análise, então, juntos. E para isso eu convidaria todos a iniciarmos as nossas reflexões como se nós fizéssemos uma viagem há aproximadamente 5.000 anos atrás. Vamos imaginar que a gente pudesse entrar numa nave, seja ela qual for, e pudéssemos observar o planeta Terra, então, nesse período em que nós, seres humanos, ainda não habitávamos civilizações. Nós não tínhamos ainda convivência em sociedade. Sociedade maior, estabelecida como nós entendemos. Nós éramos pequenos grupos familiares, de 10, 15 pessoas, um clã, uma família, que se reunia com um objetivo: sobreviver. Era mais fácil sobreviver junto com esses 15 que compunham a nossa família do que sozinho. Até porque nós habitávamos ainda locais bastante inóspitos, morávamos em florestas e a nossa luta era uma só: viver mais um dia. Sobreviver mais um dia. Então nós saíamos do nosso local de abrigo, geralmente um local mais protegido, uma caverna, enfim, e tínhamos o objetivo de buscar uma comida, buscar alimento, e retornávamos a esse local, a essa caverna com alimento, mas nós não sabíamos se nós íamos matar ou morrer, se mataríamos o animal, o bisão, se traríamos alimento ou se seríamos devorados por ele. Então o grupo familiar era importante, porque era mais fácil caçar em conjunto, era mais fácil viver em conjunto, era mais fácil ajudar-se mutuamente em conjunto. Mas o ser humano utilizava-se daqueles recursos locais, utilizava-se das frutas que as árvores lhe proporcionavam, dos animais que estavam pela redondeza, mas chegava uma hora que aquilo acabava. Escasseavam os recursos necessários à sobrevivência do corpo e nós então tomávamos uma decisão junto com a família. Colocamos tudo em cima das costas e vamos buscar um novo lugar. Nós éramos nômades, não tínhamos um local fixo. E nós ficávamos assim, mudando de lugar, até que nessa mudança encontrávamos um novo local de abrigo, que teoricamente era seguro, com muitas frutas, com muitos recursos da natureza, com animais, e ali ficávamos por mais um tempo, até que tudo isso se escasseasse novamente e precisássemos continuar esse ciclo. E nessas indas e vindas, nós nos encontrávamos com famílias, vizinhos nossos, que também tinham a mesma preocupação: sobreviver, e que eram inimigos nossos. Afinal, a caverna do vizinho sempre era mais bonita do que a nossa. E às vezes nós queríamos aquela caverna, queríamos aquela árvore, queríamos aquele local onde estavam aqueles animais. E por muito tempo o ser humano vivia assim. Se nós pudéssemos traduzir qual era o sentimento que talvez estivesse em nós naquele período, provavelmente seria o caos, o medo, porque era uma vida de inseguranças, E as pessoas morriam muito jovens, o tempo de vida era muito curto.
tamanha inhospitalidade do planeta Terra naquele período, né, para a sobrevivência. Mas, se ao analisarmos a nossa família, as nossas atividades, a nossa vida, aquilo era um aparente caos, bastava que nós olhássemos para cima, que nós olhássemos para o alto, e o nosso pensamento começava a entender ou a acreditar que havia algo superior a nós mesmos. Iniciava quando o ser humano, ainda primitivo, nós mesmos, ainda bastante ignorantes, olhávamos para as estrelas e nos espantávamos com tudo aquilo que nós víamos e não compreendíamos. E inicia-se então a relação do ser humano com Deus, porque essa relação é natural. Como todos nós, espíritos, somos criados por Deus, como Deus é a causa primária, tudo parte de Deus. E se vocês me fizerem uma pergunta, mas Wagner, o que havia antes de Deus? Não sei. E ninguém sabe, porque os Espíritos nos respondem, em O Livro dos Espíritos, que nós ainda nem sequer temos palavras, ciência, entendimento para compreendermos a origem das coisas. Isso é um assunto que vamos conseguir compreender apenas quando formos muito mais aprimorados em todos os aspectos que o espírito ainda pode galgar, em cultura, em ciência, em conhecimento, em aprimoramento ético-moral. Então, os espíritos nos dizem que nós temos que ter um ponto de partida para entendermos as coisas. E esse ponto de partida basta sabermos que é Deus. Deus é a origem, é a causa primária. E se Ele, ou isto, ou esta imagem, ou essa figura, se isto é a causa primária, se nós somos filhos de Deus, criados por Ele, trazemos em nós naturalmente a relação com o nosso Pai, com essa paternidade, ou com essa maternidade, né? Porque a imagem simbólica de Deus como homem foi criada pela humanidade, né? Mas nós temos naturalmente essa ligação com Deus. Então, se nós estudarmos de uma maneira antropológica o ser humano, desde os tempos mais primitivos em que a espécie humana está no planeta, há naturalmente uma ligação desse ser com o Criador. Basta ver como nossos ancestrais cultuavam seus mortos, basta ver como os nossos ancestrais se relacionavam com algo superior. E essa relação é inata, ela independe de crença, de cultura, de ensinamento. Porque nós podemos pensar que relacionar-se com Deus é uma questão cultural, que a gente aprende isso. E nós vamos ver que esses primitivos aí no mundo já se relacionavam, mesmo com precariedade desses conhecimentos todos que temos hoje, né? E essa relação, no início, era simples. Nós nos relacionávamos com o Criador na nossa caverna. Nós nos relacionávamos com o Criador quando nós estávamos na natureza, quando as mães estavam com seus filhos no lago tomando banho, quando nós estávamos em cima da árvore buscando frutas, quando nós íamos caçar o alimento e nós pedíamos a proteção para conseguirmos caçar esse alimento. Essa relação com o Criador era uma relação de simplicidade. E a primeira pergunta nesse relacionamento com Deus que nós tentamos estabelecer foi: que ser é esse? Quando eu olho para cima, quando eu entendo que há algo superior, o que é esse ser superior? Será que esse Deus se preocupa comigo? Será que é possível se relacionar com esse Criador? Será que esse Criador se importa com as minhas lágrimas? Será que esse Criador se importa quando eu retorno para minha caverna sem nada de alimento? Será que esse Criador se importa com o meu filho que morreu precocemente e que deixou desamparada a família, desolada a família? E essas perguntas foram sempre questões filosóficas importantes da humanidade.
Ou será que esse Deus criou o mundo e tirou férias no 7º dia? Mas o homem percebe então que há uma maneira mais interessante de viver. Que essa vida nômade é uma vida muito difícil, é uma vida muito ansiosa, né? A gente nunca está tranquilo. E aí nós pensamos que ao invés de nós buscarmos alimentos e nos mobilizarmos a cada tempo, nós poderíamos talvez nos fixar em um lugar, criar raízes, escolher uma determinada região e nos consolidarmos ali, nos estruturarmos ali. O ser humano começou a perceber que era possível cultivar o solo, plantar, e a agricultura se inicia no planeta Terra. O ser humano percebe que é importante ou é possível cultivar também os próprios animais, né? Nós conseguimos domesticar animais, nós conseguimos agora sim não mais precisar sair toda noite ou todo dia atrás de alimento, mas ter esse alimento muito próximo de nós. E nós percebemos que o vizinho da caverna mais bonita, se unisse a nós, ficaria mais fácil ainda de sobreviver. E o ser humano então começou a buscar esses locais. E havia no mundo locais mais fáceis de viver, locais mais prósperos, locais planos, geralmente com rios próximos a esses locais, onde na enchente desses rios, esse rio então fertilizava todo esse solo e depois, ao voltar ao nível normal, esse solo era fértil e produtivo para a agricultura. E inicia-se então, há mais ou menos 5.000 anos atrás, as primeiras civilizações no planeta Terra. Aqueles grupos de pessoas que começam a se unir e favorecer a sua vida em coletividade, até para garantir a própria sobrevivência. Ao norte da África, às margens do rio Nilo, nós temos a civilização egípcia que se consolida. Nós temos na Ásia, no Mar Amarelo, a civilização chinesa que se estabelece. Nós temos a civilização romana, nós temos a civilização grega, mas a mãe, a origem, talvez seja entre os dois mais famosos rios, né, do Oriente Médio, o rio Tigre e o rio Eufrates. E aquela região entre esses rios, conhecida como Mesopotâmia, é onde há então o berço da civilização na humanidade, com as cidades de Ur, a cidade de Uruk, a própria cidade da Babilônia. E as condições de vida no planeta Terra melhoram muito, porque agora o ser humano começa a viver de uma maneira mais fácil. Aquela morte eminente que o arrodava, que estava ao redor dele a todo momento, nós temos a sensação de que ela dá uma trégua. Mas é interessante que no início do processo de civilização, o ser humano começa a ter dois movimentos interessantes, que são estudados pelos historiadores. Um primeiro movimento de vaidade e um segundo movimento de egoísmo. Quando eu começo a ter a minha sociedade menor, eu penso que toda vez que eu tiver mais terras e ampliar o meu território, eu estou mais seguro. E o ser humano então começa uma luta, agora não mais para ter o alimento, mas para ter propriedades, terras, terrenos, expandir territórios das suas civilizações, talvez dominar povos, submeter seus povos ao seu julgamento, né, à sua escravidão, favorecendo então que eu, com o meu grupo familiar, possa sobreviver às custas, muitas vezes, de outros seres. Estimulados pela vaidade, começamos a criar cada vez cidades maiores, cada vez cidades mais elaboradas, e aquela relação com Deus, que era uma relação simples, que o ser humano naturalmente se dirigia ao Criador, começou a precisar de intermediários. E cria-se na Terra o que se dá um nome até hoje de religião. É o início
das religiões no planeta Terra, das mais variadas, porque cada sociedade, cultuando o seu Deus, cria uma maneira de se relacionar com esse Deus. E às vezes, por não compreender Deus, acha que esse Deus são vários deuses e cria a sua maneira de se relacionar com esses vários deuses, né? A conexão com Deus é natural, é inerente, como nós dissemos. A religião, todavia, essa é uma criação humana, é uma criação humana. Nós, seres humanos, limitados que somos, criamos maneiras de nos relacionarmos com o Criador. E quanto mais limitado o ser humano for, talvez mais limitada seja essa maneira de se relacionar com esse Criador, ou mesmo de explicar esse Criador. Se eu preciso de intermediários, eu começo a criar então agora templos religiosos. Eu começo a ter locais em que eu consigo me relacionar com Deus de uma maneira mais efetiva. Locais para onde as pessoas se dirigiam para conseguir pegar um telefone e falar com Deus. E aquele relacionamento que era natural com Deus, que eu me relacionava em qualquer lugar, começou a se perder. Porque agora eu começo a precisar de um local específico para falar com Deus. E como dissemos, a necessidade de intermediários para mediar essa ligação. E a necessidade de se criar intermediários é fruto desse movimento que se chama de vaidade humana, de interesse humano, de egoísmo humano. Porque se eu tenho um dom especial, se eu me considero especial a ponto de somente eu poder me relacionar com o Criador, e se você quiser se relacionar com o Criador, você tem que passar por mim, isso é fruto de uma vaidade. Eu acho que eu sou tão vaidoso que eu me considero tão importante a ponto de me considerar um intermediário. E se cria então os mais variados nomes para esses intermediários. Na civilização grega, romana, as pitonisas, futuramente, um pouco mais adiante, os sacerdotes, né? Depois os padres, depois os pastores, o Papa, enfim, demos o nome que quisermos dar a esses intermediários. E também criamos rituais, criamos práticas, criamos adornos especiais, fruto de uma vaidade humana, como se isso fosse importante para se relacionar com o Criador. E até hoje, milhões de pessoas ainda acreditam, que para se relacionar com Deus, eu preciso de um local especial. Tem pessoas que, se não vierem ao centro espírita, acham que não fizeram a obrigação. Tem pessoas que acham que, se não forem ao templo religioso A, B, C, acham que não conseguiram estabelecer a conexão com o Criador. E até hoje, milhões e milhões de pessoas acreditam que para se relacionar com Deus é necessário também uma vestimenta especial. Como se Deus, o Criador do universo infinito, essa maravilha que nós nem sequer conseguimos ainda compreender, porque os nossos instrumentos de mensuração são muito limitados para a análise do universo, como se este Criador tivesse tempo para se preocupar com o comprimento da saia que a mulher vem ao templo religioso, com o tamanho do cabelo que a mulher vem ao templo religioso, com a roupa A ou B que a gente usa para ir ao templo religioso. E esses intermediários especiais, essas pessoas privilegiadas, essas sim, então, conseguiriam um horário na agenda de Deus, para com que você, então, agora possa se conectar com o Criador. Fruto de uma vaidade humana,
de um interesse humano que se prolonga desde a origem da sociedade até hoje. Vejamos como nós temos movimentos atávicos em nós, né? Como nós todos somos esses espíritos que vamos reencarnando ao longo de todo esse processo. Até hoje nós temos dificuldade para nos libertarmos dessas amarras que nos aprisionam ao relacionamento com Deus. Nós aprendemos por muito tempo, e muitos ainda aprendem, que o relacionamento com Deus é exterior. E inicia-se ainda a luta, ou melhor, continua-se ainda essa luta de vaidades. Porque se o relacionamento com Deus é exterior, quem tem o templo mais bonito, talvez Deus dê mais importância. E aí a gente quer construir templos cada vez maiores, e cada vez maiores, e cada vez maiores. E às vezes eu me pergunto, quantas famílias miseráveis, se vocês puderem ir a um bairro o qual a casa presta um auxílio de assistência social chamado Interlagos, aqui na cidade de Cascavel, vocês vão ver o que são pessoas que não têm sequer o que comer. E eu fico pensando quantas famílias poderiam ser alimentadas com o dinheiro que se gasta para construir templos gigantescos. Então nós ainda continuamos nesse exterior. Nós ainda somos politeístas. Nós ainda não entendemos que Deus é um só. Porque quando o meu discurso é: o meu Deus salva, e se você não acreditar no meu Deus, você vai para o inferno, é a mesma coisa que eu falar assim: o meu Deus é melhor que o seu Deus. Então tem pelo menos dois deuses, o meu e o seu. Então eu ainda sou politeísta. Eu ainda não sou muito diferente do tempo que eu estava lá naquelas civilizações politeístas. E a doutrina espírita vem nos ensinar que Deus é único, que ama a todos, inclusive quem não acredita em Deus. Que, aliás, tem que ter uma fé maior do que quem acredita, né? Porque para você olhar para esse universo perfeito e ver que há bilhões e bilhões de anos tudo funciona perfeitamente e continua funcionando, que a Lua não errou nem uma vez o movimento ao redor da Terra, e nem a Terra ao redor do Sol, e nem o Sol e todo o sistema solar ao redor de seja lá o que quer que ele se movimente, e que tudo está a uma distância perfeita, né, pela lei da gravidade, para estar onde está, para tudo funcionar como funciona. Para você acreditar que isso é fruto do acaso, você tem que ter mais fé de quem acredita em Deus. Porque é muito pouca explicação para tudo isso, né? Que o acaso possa criar tudo isso. Mas como nós estamos ainda muito voltados para a exterioridade, é interessante que nós vamos ao templo religioso ainda porque acreditamos que precisamos ir lá, porque é lá que a gente se encontra com Deus. Muitas vezes vamos ao templo religioso porque somos tão dependentes daquilo que os outros pensam de nós, nós não temos autonomia sobre o nosso comportamento, sobre o que acreditamos, como Cristo nos ensinava, né? Seja o seu dizer sim, sim, não, não, uma conduta reta, o que você acredita é o que te move, é o que te movimenta, independente do que falam. Aliás, a sociedade fala muito, fala de todo mundo, né? Então, muitas vezes eu vou ao templo religioso porque eu tenho que ser visto pela sociedade, porque senão o que vão falar de mim que não apareci no templo no domingo ou no sábado, ou faz 2 semanas que eu não vou ao templo, está perdido, está aprontando, olha, não liga para Deus. E nós temos ainda essas limitações que fomos aprendendo ao longo dessa caminhada evolutiva, né? Às vezes a nossa ligação exterior com Deus é tão evidente que eu sei se a pessoa que estava com o cabelo arrumado, a pessoa que estava com a camisa amassada, a pessoa que chegou em tal carro, a pessoa que estava perfumada. Agora, se você me perguntar o que foi mesmo que foi discutido lá para o aprimoramento moral, não, isso eu não sei, isso eu não prestei atenção, né? Estimulados ainda que estamos
pela vaidade, consideramos o nosso Deus melhor do que o Deus dos nossos irmãos. E achamos lindo termos templos mais suntuosos do que os templos mais simples e mais humildes. Porque isso mostra que o meu Deus é mais forte, que o meu Deus provê mais coisas para esse grupo de amigos, para esses fiéis, né? Então ainda parece-me que somos os mesmos, desde aqueles períodos ainda antigos das civilizações na Terra. Temos milhares de rituais, milhares, e ainda mudamos muito pouco intimamente. As nossas deficiências ético-morais ainda não conseguimos vencê-las nessa conexão com Deus. Então alguma coisa está errada. Porque a conexão com Deus tem um único objetivo, como nos ensina a doutrina espírita. A conexão com Deus tem o objetivo do aprimoramento ou de favorecer o aprimoramento ético-moral do ser humano. Se eu me relaciono com Deus, mas continuo maledicente, não está servindo para nada. Se eu vou ao templo religioso toda quinta-feira, mas continuo todo sábado na roda de chimarrão comentando dos meus irmãos da rua, não está servindo para nada. Se eu não mudo condutas íntimas, se eu não me modifico intimamente, o meu relacionamento com Deus tem uma grande chance de, ao eu desencarnar, meu espírito protetor olhar para mim e dizer: infelizmente, muito pouco você aproveitou dessa oportunidade da ligação com o Criador. Muito pouco. E talvez agora você precise de experiências mais favoráveis para fazer você acordar para esse despertar ético-moral, né? Então, como nós estamos tão ligados às questões exteriores, nós criamos muitos rituais e poucas modificações interiores, né? Até porque o ritual, ele não alivia a dor da morte de um filho precocemente. O ritual não alivia a dor de um diagnóstico de uma doença difícil ou talvez impossível de ser curada no estágio atual de desenvolvimento da medicina. O ritual, ele não melhora o nosso sentimento íntimo em relação ao assassino da nossa filha. Não melhora. Mas o Espiritismo nos diz que esse Deus único ama todos, inclusive o assassino da sua filha. Porque não vê no assassino da sua filha um assassino da sua filha. Vê um filho criado por ele, assim como sua filha. Mas esse filho ainda está num estágio que não fez a ligação com o Criador. Ainda não tem um aprimoramento ético-moral a ponto de matar alguém. E será responsável por isso. E a doutrina espírita nos ensina que esse espírito que hoje transgride, às vezes pode ser eu, terei que repor isso perante o Criador, numa lei inexorável de causa e efeito, a cada um segundo suas obras, como nos ensinava Jesus. Até porque esses rituais não nos melhoram. Alguém se torna menos maledicente por deixar de comer carne uma semana? Aliás, acho que quem inventou isso deveria vender bacalhau. Porque se a pessoa vendesse pepino, tinha que comer pepino nessa semana, né? Alguém se torna mais humilde por ter que se ajoelhar para conversar com o Criador? Alguém se torna mais simples? Ou alguém é mais privilegiado por ser possível comer uma mistura de água com farinha? E aliás, por eu desrespeitar os relacionamentos, por eu desrespeitar a fraternidade, por eu ser preconceituoso, eu tomo
a justificativa de que Deus não aceita que quem é divorciado coma essa mistura de água com farinha. Como se aquele que fosse casado fosse melhor. E quem saberá intimamente as razões que levou aquelas pessoas a tomarem aquela decisão? Nós não sabemos. Às vezes são dramas íntimos que as pessoas passam, né? E muitas vezes, inclusive, a separação é o melhor, para evitar coisa pior. Quantos casais têm problemas seríssimos, inclusive um assassina o outro, né? Em função dos relacionamentos doentios, muitas vezes. Agora, se eu estiver casado, tudo bem, posso espancar minha mulher, posso bater nos meus filhos, mas o que importa para a sociedade é que eu sou casado. Eu visto a máscara que a sociedade quer, estou no templo religioso todo domingo, sento nas primeiras filas, com todo respeito a quem está na primeira fila, porque sempre fica vazio, né? A gente sempre vai sentando lá, daí não tem lugar nenhum, a gente vem para a primeira fila. Mas eu vou vestindo essas máscaras, vou me entregando a esses rituais, como se eu fosse agora aceito por Deus, porque alguém me pegou no colo e jogou água na minha cabeça. E eu me pergunto, mas e quem desconhece esse ritual, então não é aceito por Deus? E quem não quer fazer isso, será que não é aceito por Deus? Então ainda é uma visão vaidosa de que esse meu Deus é melhor que o seu. Vejamos onde nós estamos. E milhões de irmãos nossos pensam assim. Então, como eu disse, o objetivo do relacionamento humano com o Criador é o aprimoramento ético-moral do ser. É nós nos tornarmos melhores. Se eu preciso me tornar melhor, não importa onde eu esteja, eu me relaciono com Deus em qualquer lugar. E a doutrina espírita nos ensina que esse Deus do universo infinito não escolhe local nenhum, não necessita de local nenhum. Que eu estou me relacionando com Deus quando eu estou fazendo um almoço para minha família, porque eu estou doando de mim em benefício dos outros. E isso é amor. E isso é se relacionar com Deus. Que eu estou me relacionando com Deus quando eu tenho paciência com a minha avó de 85 anos, que teve um AVC recentemente, que tem uma velocidade completamente diferente da minha. Já tinha antes, pela idade. Tem mais ainda, em função do acidente vasculocerebral. Isso é se relacionar com Deus. Quando eu tenho a paciência de educar o meu filho, estimulando a ser melhor, a seguir o caminho ético, a não se permitir corromper por essa loucura que a sociedade aponta como sendo normal, porque hoje ser corrupto é normal. Nós chegamos a um nível de depreciação ética que o não ético é normal. Você é estranho se você for correto. Devolve o dinheiro do caixa que te deu o troco errado. A pessoa se espanta. Meu Deus, você devolveu? Ninguém faz isso, todo mundo leva o dinheiro. Pega o dinheiro que está no chão e ensina ao seu filho: achado não é roubado. E ensine o seu filho a ser um corrupto depois. Quando nós deveríamos dizer: isso não é nosso, isso não nos pertence. Isso não é seu, não é meu. Alguém perdeu e precisa disso. Sabe como se faz no Japão quando você acha algo que não é seu na rua? Ou se leva à delegacia. E o policial registra. E fica lá por 6 meses até que o dono procure. E quem perdeu vai à delegacia, natural, todo mundo leva para a delegacia. E depois de 6 meses, se não se encontra o dono, o policial liga a você. Agora é seu, pode vir buscar. Afinal, se em 6 meses ninguém procurou, não está fazendo falta. Então agora é seu. Isso é uma cultura que valoriza o que é ser correto. Analisemos as questões políticas desse país e a nossa. E vamos entender que os políticos são reflexos do que nós somos. Nós somos assim.
Nós somos corruptos. Nós nos vendemos todos os dias e cada um tem um preço. Só que como eu estou muito ligado ao exterior, o mais fácil é eu culpar todo mundo. O problema não é meu, o problema é do fulano, é do partido, é do ciclano, é de todo mundo, menos meu. Então a proposta espírita é de nós nos relacionarmos com Deus intimamente. Toda ação boa é um relacionamento com a divindade. Eu não preciso mais ir a nenhum local. Eu posso me relacionar com Deus onde eu estiver, nas ações que eu fizer, em qualquer local da minha vida, em qualquer gesto da minha vida. O Espiritismo retoma, então, uma simplicidade que nós tínhamos antes de sermos corrompidos pela vaidade, antes de sermos corrompidos pelos interesses materiais que a sociedade favorece que tenhamos. Nós vivemos numa sociedade que ensina a nós que ser bem-sucedido é ter posses materiais. Isso é o que a sociedade ensina. Então, se um filho fala para o pai ou para a mãe, eu quero ser professor de filosofia, o pai vai falar, não, isso não vai ser não. Você vai ser médico que dá dinheiro, meu filho. Porque quando você quiser ir para a Disney e levar os seus filhos com 15 anos, você tem que pagar a conta. E o dólar no preço que está, vai ser médico. Vai ser médico. Porque qual é o futuro financeiro de um professor? Eu sou professor, só que eu trabalho com uma margem um pouquinho menos pior, porque eu pego o ensino superior. Mas hoje eu já penso que não sei se é menos pior ou é pior, né? Porque toda a deficiência do ensino se abre no esgoto e dispara na universidade, porque a reprovação não existe mais, né? A aprovação seriada. Daí você pega o aluno que não sabe absolutamente nada, não consegue nem interpretar nada. Mas quando o pai deveria dizer, você quer ser professor? Que ótimo! É isso que te faz feliz? Você vai ter felicidade ao acordar todo dia de manhã para ensinar as pessoas? Que ótimo! Agora, saiba que no nosso país essa profissão não é valorizada financeiramente. Então, você vai ter que adequar sua vida ao que se remunera um professor. Você está disposto a isso? Vamos lá, estou aqui, sou parceiro para te ajudar. E às vezes a pessoa faz aquilo com tanto amor que desenvolve uma nova técnica, uma nova metodologia. E aí ganha muito mais dinheiro, vamos supor, não é verdade? Por que em países onde os maiores níveis de prêmios na ciência, como o Prêmio Nobel, por exemplo, como os Estados Unidos, né? O país que mais tem prêmios Nobel ao longo da história são os Estados Unidos. Se você entender como é feito o processo de escolha daquilo, é de prazer. Se você conversa com esses vencedores dos prêmios, o que motiva eles a vencerem e chegarem onde chegaram é o amor pelo que fazem. É o amor pelo que fazem. Então nós ainda estamos nessa sociedade que valoriza o ter. Se o meu filho não tem um tênis que todo mundo na escola tem, eu me mato trabalhando para comprar o tênis. Quando na verdade eu deveria dizer para o meu filho, não, eu não posso te dar esse tênis, mas eu posso te dar esse, que faz a mesma função, a mesma. Agora, quando um amiguinho te disser que você é pior do que ele porque usa o tênis, que oportunidade espetacular os pais têm de ensinar os filhos a ser e não a valorizar o ter. Não, meu filho, você não é nem melhor nem pior. O que te torna melhor ou pior não é o tênis que você usa, não é a água que te jogam na cabeça, não é se ajoelhar para falar com Deus. É o que você é o que você faz, é o que você... Esse é o processo. Mas como nós estamos tão exteriores, voltados para o exterior, eu prefiro me matar trabalhando para dar o tênis, para ser aceito pelo grupo. Afinal, o que vão falar de mim? Imagina meu filho ir com o uniforme rasgado. O que a escola vai falar de mim? E a doutrina espírita nos propõe que o que os outros vão falar ou pensar é problema dos outros. Que o que importa é o que eu penso, o que eu faço.
E mais, por que eu faço aquilo? E aí a conduta é nobre. Então a proposta é retomarmos o relacionamento que tínhamos com a divindade e que foi se perdendo pelo movimento da vaidade humana. Vocês conhecem pessoas infelizes no Facebook? Conheço. Eu tenho amigos que eu sei que passam por dramas seríssimos, mas quando eu entro no Facebook dá uma vontade de ser ele. Porque as pessoas são felizes. Porque nós somos assim. Nós temos um problema sério. A gente sofre de um mal que se chama TPM. A gente tem que ter para mostrar. Eu tenho que fazer check-in, que eu estou no aeroporto não sei aonde, e postar para todo mundo ver. Porque isso me faz vaidade, né? Isso alimenta a minha vaidade. Eu tenho que comer um alimento e postar uma foto do que eu estou comendo, afinal, só eu como aquilo. Se você quer comer, você tem que pagar esse mesmo preço. E a gente põe onde é, porque as pessoas sabem diretamente qual é o preço. Eu faço a foto do meu cachorrinho com um carro BMW de fundo, porque eu quero mostrar o carro, não o cachorrinho. Então as pessoas ainda precisam mostrar. As pessoas ainda precisam de templos religiosos para mostrar. As pessoas ainda precisam de fiéis em quantidade para mostrar. E a doutrina espírita é isso. O templo religioso espírita, se podemos chamar, é isso. São 4 paredes. Pessoas com boa vontade de estudar o Cristo, de entender a mensagem crística, que é profunda, que é revigorante, animadora. Mas a proposta é muito séria, porque a proposta é de renovação ético-moral. O Espiritismo nos diz que cedo ou tarde sairemos daqui, deixaremos o corpo e voltaremos ao nosso mundo original, que é o mundo espiritual, para analisarmos como nos conduzimos no mundo temporário e planejarmos uma nova experiência. E nesse ciclo crescemos, aprendemos, nos aprimoramos. A reencarnação é a manifestação da justiça divina. Senão não tem como explicar as diferenças humanas. Sem a reencarnação não há oportunidade pedagógica para eu me arrepender, para eu crescer, para eu me aprimorar. Afinal, quantos conhecemos que se arrependem das suas ações muito próximo da morte? Quantos conhecemos que não se arrependem? Mas aí vão ficar assim eternamente, vão ficar lá no inferno, eternamente sofrendo. Nem o ser humano pior que seja, nem o professor pior que seja faz isso. Porque no final do ano letivo, os alunos me procuram. E eles dizem assim: professor, estou muito mal de nota. O que eu tenho que fazer para passar? E eu digo para ele: para passar esse ano não precisa fazer mais nada, não tem mais nada que você possa fazer. Afinal, não tem mais tempo hábil, você desperdiçou todo o tempo possível. Mas você pode fazer algo muito interessante pedagogicamente. Você pode passar o Natal, o Ano Novo, refletindo sobre as suas ações desse ano. O que você fez de errado que te levou a reprovar? E depois dessa análise, você então retorna, se matricula de novo na mesma série e começa de novo, agora sem reincidir nos mesmos atos. Daí você vai crescer. E assim é a oportunidade pedagógica da reencarnação. Porque nós não vamos ficar no inferno eternamente. Chega uma hora ou outra a gente se arrepende. Né? A gente se arrepende. E aí é a oportunidade da renovação. Até porque sem a reencarnação eu não consigo explicar essas crianças dotadas de uma inteligência muito precoce. É um dom divino? Não, mas aí Deus é injusto, né? Está dando um dom para você e não está dando para mim. Bom, então na hora de nascer, Deus falou assim: quem está nessa fila vai ter o dom de tocar piano. Quem está nessa, esquece, não vai ganhar esse dom. Então Deus escolhe alguns. Isso é inadmissível, porque Deus ama a todos e cria todos da mesma maneira. Então, se a criança sabe tocar piano desde cedo, nessas experiências reencarnatórias, ela adquiriu esse conhecimento. É mérito dela.
E ela traz isso, né? Retoma isso. Assim como todas as vezes que eu transgrido a lei, eu também registro isso em mim. Isso fica registrado. E muitas vezes, no mundo espiritual, ao refletir sobre as minhas ações, eu me arrependo. E aí eu tenho uma oportunidade pedagógica de melhorar. E aí essa oportunidade pedagógica muitas vezes é vir sem a oportunidade de estudar. Muitas vezes é. Muitas vezes é vir sem um braço, sem as duas pernas. É vir numa síndrome, é vir num processo difícil de gestação. É desencarnar precocemente, é ter ou não determinada doença. Então a reencarnação nos oportuniza entender a lei de causa e efeito. E a mensagem crística de a cada um será dado segundo as suas obras. Então, o Espiritismo nos ensina a nos relacionarmos com o Criador sem rituais, sem máscaras, sem fórmulas. Basta querer conversar com Deus, pedir auxílio e, fundamentalmente, tendo como base o Cristo, que nos ensina todos esses valores de sermos éticos, de sermos corretos, de como vencermos e superarmos esse mundo louco que a gente se encontra, porque isso aqui vai passar, isso é temporário. A loucura em que o mundo está, valorizando o ter para mostrar, é temporário. Porque a proposta é sempre nos aprimorarmos, ético-moralmente. E em países, ou melhor, em planetas mais aprimorados, não há espaço para essa vaidade, para esses interesses materiais. A doutrina espírita nos ensina que ao desencarnarmos, não conseguimos levar a nossa casa conosco, nem a piscina, nem a BMW. Então, o objetivo é buscarmos outros valores. Não estamos dizendo que não devemos ter as coisas, em absoluto. Estamos dizendo que temos que trabalhar para vivermos no mundo, mas dando ao mundo o devido valor que o mundo merece. O problema é que a gente supervaloriza o valor que o mundo merece. Se eu conseguir transitar no mundo tendo o necessário à vida, e para isso não precisamos de muita coisa. Pronto, é o que basta. A vida fica mais simples, os relacionamentos ficam mais fáceis, a vida fica mais fácil de ser vivida. E aí, às vezes, nós vamos ter até mais tempo para nos dedicarmos ao que realmente importa, que são os valores do espírito imortal, da renovação ético-moral. Então, a proposta espírita é trazermos o relacionamento que Jesus nos oferece do Criador. O relacionamento de renovação ético-moral, pautado no valor fundamental de que eu estou aqui temporariamente, porque eu sou um espírito imortal, sou um viajor da eternidade, que vai em cada experiência adquirindo virtudes, conquistas e quitando as deficiências que eu fui contrariando, com o objetivo de sermos felizes, plenos, eternamente felizes, como os espíritos que já fizeram esse caminhar. Na Terra, o espírito de maior evolução que aqui já se encontrou é o próprio Cristo, o próprio Jesus. Então, o objetivo é que a gente se desmascare, se desritualize. E é interessante que muitos chegam à casa espírita e se espantam, porque nós não temos nada, nós não temos crucifixo, nós não temos santo, e nós estamos tão impregnados nisso que a gente não consegue nem rezar se eu não visualizar alguma coisa. Alguns têm que visualizar uma imagem, alguns têm que visualizar a imagem de Deus, que nos ensinaram que é um homem velhinho, de barbas, com um cajado. Enfim, essa análise nos mostra, para encerrarmos, que mudamos muito pouco desde que estamos na Terra. Talvez ainda somos os mesmos, aqueles de outrora, de tantos anos atrás,
que ainda nos relacionamos com o Criador de uma maneira exterior. Então, que possamos levar essa questão, essa indagação para as nossas reflexões futuras. A forma como eu me relaciono com Deus me faz ser uma pessoa melhor, me torna um ser humano mais ético, me torna um ser humano que exterioriza virtudes quando no contato com o meu semelhante. E que possamos cada um, então, balizar essa nossa maneira de se relacionar com o Criador. Muito obrigado a todos.